ajude. Lava-me nas águas dos rios de Deus. O seu amor aqui faz chover sobre nós água viva. Coloque sua mão no seu peito, ao seu coração. Feche seus olhos alguns instantes. O Senhor, nessa manhã, já derramou tantas graças sobre nós. Tanto do seu amor sobre nós, nos curando, nos renovando a vida, a fé, a nossa esperança. E eu te convido, você, com as suas palavras, pedirem que o amor do Senhor seja derramado sobre você mais uma vez. O Senhor, Ele quer escutar as nossas palavras, quer ver o quanto o nosso coração deseja o seu amor. Então expresse na sua fé o quanto você deseja o amor do Senhor. Ó Senhor, nesta manhã, reunidos aqui, trazendo conosco toda a nossa família, nós pedimos que o Senhor derrame o seu amor sobre nós e continue nos curando daquilo que no nosso coração e na nossa vida precisa ser alcançada pela sua mão. A sua mão poderosa que nos dá a vitória diante de tantas situações difíceis que nós humanamente não conseguimos enfrentar ou suportar. Que a sua graça, Senhor, nos renove, nos faça homens, mulheres, famílias novas. E assim, Senhor, nesta paróquia, para o mundo, nós consigamos testemunhar que o Senhor é por nós e ninguém pode ser contra nós. Abre seus olhos um pouquinho, olha para quem está do seu lado, sua mulher, seu amigo, amiga, não sei quem está aí, mas abre os seus braços para ele. Abre os braços. Sabe aquele abraço apertado que a gente deixa para os melhores momentos? Esse abraço apertado da sua mulher, do seu marido, desse seu amigo ou amiga que está aí. E eu te convido aí se sentando já pode. A nossa reflexão, ela vai no seguinte tema: resgatando os valores e fortalecendo a família. Vocês escutaram hoje de manhã e já foram percebendo, né, como Deus vai nos alcançando. Desde semana passada eu estive com os jovens, acredito que muitos dos pais estejam aqui. Trabalhei o dia todo com eles, em reflexão e oração. E eu saí daqui, nesse último sábado, né, uma semana hoje, um pouco encucado com algumas coisas. É uma expressão muito nossa, né? Encucado. Eu saí muito cansado, acostumado a... faz 24 anos que eu faço parte da Renovação Carismática Católica, desde muito novinho, indo pregar e rezar. Então Deus me concedeu lá atrás já o ministério de cura interior. Então sempre trabalhando, mesmo dentro do meu ministério sacerdotal, né, trabalhando a cura interior. E uma coisa me chamou muito a atenção com os adolescentes e jovens que estavam aqui: como eles estavam feridos, como estavam machucados, cansados. Isso é comum para nós, não é? Quem já passou dos 40 aqui, levanta a mão só para ficar mais à vontade. Ótimo. Não é? Para nós que passamos dos 40, nós ficamos cansados um pouquinho mais rápido do que quando tínhamos 30, né? Ou 20. Mas para eles que estão ali no máximo com 18 anos, não é comum aquilo ali. Aquele desgaste físico, psicológico e espiritual. Então vocês sabem, mas só vou relembrar, né? Nós, seres humanos, somos corpo, mente e espírito. Quando algo vai mal, dessas três realidades, o resto vai mal. Então podemos estar muito bem no corpo, mas se vamos mal na mente, as outras duas realidades são afetadas. Mas o que é mais comum é essa defasagem da nossa vida espiritual. Então eu percebi sobre os jovens uma grande opressão, um peso muito grande sobre eles.
E não é o peso dessa nossa vida cotidiana, não é isso, é além, é mais, também, claro, né? Tem todo o cansaço da vida de todo dia, mas o que pesava ou eu percebi os desgastando é esse desgaste da vida espiritual. Só que, aí para nós, né, meus irmãos e irmãs, os filhos de vocês, ou vou dizer no plural, né, os nossos filhos, eles expressam a nossa família. Não estão respondendo por si mesmos. Eles trazem consigo toda a bagagem que nós temos das nossas famílias. Então é óbvio, é o pensamento do raciocínio lógico, né? Que as famílias deles e tantos outros também que não tinham seus filhos no sábado, mas estão aqui, também estão sobrecarregados. Sobrecarregados no corpo, na mente e no espírito. Desgastados. E quando nós ficamos desgastados, tudo vai mal. Vocês já viram alguém cansado no final de um dia de trabalho? Como é que você fica? Feliz da vida? Nossa, vontade de abraçar todo mundo. É assim? Claro que não. Nem nós padres. Eu moro com 6 padres. E quando chega o final de um dia, de um final de semana, né? Mais comum para nós no Brasil, a rotina do nosso final de semana é mais puxada. Chega no domingo à noite, a gente só escuta a porta batendo. Pá, pá, pá. Todo mundo vai pro seu quarto, né? Se refazer. O cansaço mental, cansaço físico e espiritual de todo o final de semana se dando, né, ali para os nossos paroquianos. O cansaço faz coisa que a gente nem imagina. A gente fala besteira, faz besteira, deixa de fazer muitas coisas importantes. E o cansaço, em muitos momentos, se torna a desculpa perfeita. Inclusive para não amar. Estou muito cansado. Então, contexto familiar que estamos trabalhando, né? Filho, criança, jovem, assim como nós, adultos, quem não precisa ser amado? Todos nós precisamos. Deus, hoje, né, na manhã, já na colocação do Rodrigo, foi nos amando. E vai nos envolvendo no seu amor, vai nos ninando, né? Nos toma no colo. A gente nem vai percebendo, é tão suave o envolvimento do Senhor e nós vamos nos derretendo inteiros. Porque tudo que nós precisamos e não podemos dispensar é sermos amados. Não tem como viver sem amor. Na história da psicologia moderna, muitos momentos foi-se feito experiências para isso. Até que ponto o ser humano consegue viver no isolamento? Quando ele é demasiadamente submetido ao isolamento, ele vai se tornando mais instintivo e menos racional, mais animal, menos ser humano. Isso é comprovado cientificamente. E nós, sem perceber, também vamos ficando muito instintivos. No nosso isolamento bem justificado pelos cansaços da nossa vida, até mesmo no cansaço espiritual, nós vamos, todos nós, nos isolando. E o cansaço vai sendo essa desculpa que vamos dando. Estou muito cansado. Então, o cansaço se torna um grande abismo para conviver sadiamente com a esposa e vice-versa. O cansaço se torna também um grande abismo para estar com os filhos e escutar, né, todas as bobagens que os filhos querem falar, mas só pode ser escutado pelo pai e pela mãe. O cansaço vai nos afastando, vai nos distanciando. Então, privacidade é importante, mas isolamento é um problema. Todos nós precisamos do nosso momento sozinhos. Isso faz bem, né, para rever a nossa identidade humana como pessoas de relacionamento, na nossa identidade pessoal e para com aqueles que nós lidamos. Mas quando se torna isolamento, ele vira um problema. Romper o isolamento hoje na nossa sociedade moderna e pós-moderna é o grande desafio que nós estamos tentando fazer e muitos não conseguem. Como o Rodrigo disse, uma coisa que muitos me espantou no início do ano passado, no Brasil, fui saindo, né, fazendo colocações para diversas realidades, educadores principalmente, no Brasil, e o tema é sempre o mesmo: como nos choca saber
que adolescentes e jovens estão se matando. O nível tão elevado de suicídios que não é um fator isolado no Brasil, no mundo. O mundo está assim. Nós estamos num mundo com tanta tecnologia, tantas facilidades. Isolamento demais. Muito isolamento e pouco amor. Então, alcança, né, o ser humano um desequilíbrio tamanho que ele não suporta os desafios da vida. E quem é que não tem desafio? Todos nós temos. Imagina, eu sou padre há 13 anos. Saí de casa faz 20 anos. Né? Tem todo um processo de estudo para ser ordenado padre. Então, 20 anos atrás eu deixei minha casa. Nós, que vamos rompendo com esses laços familiares, corremos um sério risco. O que mais nos despertou no Brasil foi que também entre o clero houveram suicídios. 17 suicídios no Brasil nos últimos 3 anos. 17. Em São Paulo, eu sou de São Paulo, moro em São Paulo. Em São Paulo, o maior índice no ritmo da vida, não é? Agitada, de trabalha desde manhã 12 horas, 16 horas, 18 horas, não tem contato humano, não tem um relacionamento profundo que nutra os nossos sentimentos. Então vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. Não há uma vida espiritual também que possa equilibrar o ser humano. Não sobra nada. Não sobra nada. E se a gente não toma cuidado, fica à margem do caminho. A gente está andando, está lá na frente, mas nós mesmos ficamos lá atrás. Não somos mais nós mesmos. Então a primeira coisa, né, da nossa reflexão de hoje, desse momento, é nos questionarmos: você é você mesmo desde que chegou aqui nos Estados Unidos? Isso é muito importante pensar. Nossas raízes, tudo aquilo que nós trouxemos na bagagem, do coração, da mente, o que ficou pelo caminho. Porque nós podemos, né, graças a Deus, eu estou aqui desde sexta-feira passada, né, e pude testemunhar a coragem de vocês, toda a força para lutar, mas nós vamos perdendo alguns elementos sem perceber. Não é maldade de ninguém. Nós vamos priorizando algumas coisas. Só que nós não podemos deixar que fique tarde demais para resgatar o que lá atrás é nosso e ninguém deveria ter tirado. Então, valor, esse juízo, que é um juízo moral, como nós chamamos na teologia moral, é saber o que é certo e o que é errado. Se perder no caminho é errado. Mesmo que eu consiga tudo aquilo que um dia eu sonhei, se perder no caminho é errado. Porque já não sou eu mais. E como eu falava dos adolescentes e jovens, eles estão vindo no nosso rastro, né? Nos nossos passos. Então, na nossa compreensão de pessoa humana, a criança, o adolescente, ele só é ele mesmo com o pai e a mãe. Ele não tem autonomia de personalidade. Ele é o que você é. Muito interessante isso, lá em São Paulo. A gente vai atender as famílias na paróquia, né? Estou numa paróquia há 4 anos, bem na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo. Então as pessoas vivem nesse ritmo. Saem 4 horas da manhã de casa e voltam 11h30 da noite, todos os dias. 4 da manhã, 11h30 da noite. Então, quando chegam em casa, ainda precisam, né, cuidar da casa, fazer a comida, a marmita para outro dia, né? Quem morou ou passou em São Paulo sabe como é que é esse ritmo louco, alucinado, para conquistar alguma coisa. E nesse inteirinho, nesse meio termo, tem seus filhos, a família vai crescendo. Então eles vêm trazendo os filhos às vezes para nós. O índice também agora no nosso país, e em São Paulo de forma particular, das crianças 10, 12 anos que começam a vida sexual e engravidam é muito alto, altíssimo. Então trazem para nós resolvermos: padre, a minha filha está grávida com 12 anos, o último caso nosso lá, não sei o que fazer. Não sei, é um problema real, concreto, é um drama na vida agora, porque além de ter todo esse ritmo,
ser uma criança que está agora gerando outra criança, o que vai se fazer depois? Como vamos lidar com isso? Então, padre, não sabemos o que fazer. Está a criança aqui, né, 12 anos, com todos os traços de criança, não tem nada, né? Acontece às vezes de um adolescente ter um desenvolvimento maior no corpo, parecer um pouco mais velho, traços de criança. Então, eu, quando no início do meu ministério, antes de contar esse caso, a primeira coisa que me chocou muito, o mutirão de confissão, era um ano de padre. Um mutirão de confissão, por conta do advento, chega um menino, também de 12 anos. Vem se confessar: padre, eu tive relação sexual com a minha namorada, ela engravidou. Isso, gente, há 13 anos atrás, né? Ela engravidou e eu a ajudei a fazer aborto. 12 anos. Isso me chocou. Hoje eu não me choco mais com nada. A gente escuta de tudo na confissão. Os pecados não nos chocam. Mas no início de padre, minhas pernas tremeram. O que eu falo para uma criança? A primeira coisa que me veio à cabeça foi onde eu estava com 12 anos, brincando de carrinho, no interior do Rio de Janeiro. Tínhamos um campinho no redor de casa. Jogar bola, moleque. Jogar bola, brincar de carrinho. 12 anos. E uma criança de 12 anos, já logo depois veio a namoradinha. Criança. O mundo, ele é muito cruel conosco. E com as nossas crianças ainda mais. É muito cruel. Ele tira de nós tudo que nós pensamos ter e principalmente o que nós achamos que somos. Esse desgaste no decorrer da nossa história de vida vai nos distorcendo em muitos momentos. Então, esta mãe que chega para mim mostrando esse caso, ela queria uma resposta fácil. Proíbo de sair. Proíbo de se vestir assim. Proíbo os amigos. E sempre nesse tom, né, meio de ditador, ditadora. Não pode fazer. Olhei para a mãe e falei assim: mãe, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Sua filha buscou carinho fora de casa. Distorcida, de uma maneira distorcida, de uma maneira toda atrapalhada. Mas o que ela estava buscando é: alguém precisa me amar. Eu preciso sentir esse amor. Alguém tem que me valorizar. Tem que se importar comigo a tal ponto que deixe um pouco de si mesmo para lembrar de mim. Não é fácil ser pai e mãe nessas nossas épocas, né? Eu não vou dizer que seus cabelos estão ficando brancos, porque, né? Hoje em dia você fica de cabelo branco quem quer, né? Mas desgasta muita gente. Educar não é fácil. Eu fui reitor de seminário durante um tempo e a gente via o resultado. Imagina, isso é um processo de décadas, né, gente? Não é agora. A gente está colhendo a coisa agora, um pouco mais grosseira, está vendo mais explícito, mas isso é um decorrer de décadas. Como está vindo essa fragmentação da família, de nós mesmos, do relacionamento, do amor? Resgatar esses valores e olhar para o centro. O que está no centro? Graças a Deus nós estamos aqui no dia de retiro, amanhã também, para recolocar Jesus no centro. Isso não é uma tarefa uma vez na vida, porque nós, com muita facilidade, nos colocamos no centro, colocamos os nossos interesses no centro e, à medida daquilo que está no centro, nós vamos afastando tantas outras coisas. Então, recolocar. Assim como o questionamento, né? Eu sou eu mesmo desde que eu cheguei aqui. O outro questionamento que se vincula é esse: o Senhor está no centro? Tem estado no centro? Mas não é um processo só de assimilação intelectual, não. É uma experiência de Deus. Nós precisamos ter experiência de Deus sempre, continuamente. E dentro de todos os valores da vida cristã, da família, que nós vamos falar agora, o primeiro é ter espiritualidade, aprender a estar com Deus. Aprender a estar com Deus. Convido você a ficar em pé um pouquinho. Vamos falar e exercitar, né? Aprender a estar com Deus.
Olha para o seu marido aí, agora os casais, né? Olha para o seu marido aí. Eu vou dizer, você repete para ele, você mulher e você homem para a sua esposa. Eu te amo muito. Você sabe. Se você não sabe, tenha certeza hoje. Eu te amo muito. Amo muito a família que nós construímos. Amo muito a casa que nós estamos construindo. Amo muito a história que nós já temos. Pega seu dedinho indicador aqui, ó. Dedinho indicador, aponta para ele, para ela. Mas presta atenção. Presta atenção. Você não vai ficar no lugar de Deus na minha vida. Opa! Agora a coisa começa a apertar. Você não vai ficar no lugar de Deus da minha vida. Já prestou atenção como é difícil isso? Porque Deus nós não o vemos. Mas essas pessoas que estão lutando conosco todo dia ali, nós vemos. Então a tendência do nosso olhar está mais para eles e para as coisas. É tão forte que lutar para estar com o olhar de Deus no centro é visceral, vem de dentro. Tem que juntar todas as forças. E fecha seus olhos agora, por favor. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez te colocar no centro da minha vida. Eu quero que o seu querer fale mais alto na minha vida. Já percorri muitos caminhos e o Senhor sempre esteve comigo. Me cansei muitas vezes, o Senhor sempre me restaurou. Eu te agradeço, Jesus, pelas pessoas que eu mais amo neste mundo. Mas quero declarar que todas elas não vão se comparar ao amor que eu tenho pelo Senhor. Mas que toda a minha família, que toda a minha casa, que toda a minha história seja alcançado pelo seu amor, esteja impregnado do seu amor. Renove a todos, Jesus. Renove a tudo, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode se sentar mais uma vez, por favor. São Mateus é o único evangelista que narra o evangelho que eu vou ler agora. Mateus capítulo 11, versículo 28. Se tiver com a Bíblia, por favor. São Mateus, nós sabemos, era Levi, o cobrador de impostos, que foi considerado pelo povo, seu povo, o povo judeu, traidor. Diante do Império Romano, eram recrutados alguns nativos das regiões dominadas para que eles fossem essas pontes. No caso deles aqui, um cobrador de imposto. Então o povo judeu, achando que eles eram cúmplices dos seus dominadores, os tratavam como pecadores públicos, eram banidos do convívio social e de qualquer outra realidade vinculada ao costume dos judeus. E ele estava lá, sentado na coletoria de impostos. Nós conhecemos a passagem. Jesus já tinha recrutado alguns dos seus discípulos, passando por aquele lugar que para os judeus, né, era impuro. Olha Levi e o chama: vem, segue-me. Levi levantou-se, foi atrás e começou a ser Mateus. Foi reinserido não só no povo, mas na promessa de Israel, o Messias que viria restaurar todas as coisas. Então presta atenção, ele é alguém chamado no meio do trabalho, no meio de um trabalho considerado profano para a sua época e para o seu povo. Lá que Jesus o toma, lá que Jesus o pega.
o faz seguir atrás dele. E ele é o único que relata este trecho por uma experiência pessoal que ele tem com o Senhor. Então tome aí e vamos ler juntos. Se você não estiver com a Bíblia, só escutar Mateus 11, 28. 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Sim, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não dá uma paz de escutar isso de Jesus? Jesus te chama, mas não para te colocar uma couraça em cima, um peso a mais, um fardo que vai se tornar em determinado momento insuportável. Ele te chama para te aliviar. Uma compreensão muito humana de Jesus, visto que ele mesmo passou, por essa situação tão complicada. Jesus era carpinteiro de profissão, aprendeu de seu pai adotivo José. A carpintaria no antigo Israel era considerado um trabalho nobre. Sei que muitos de vocês são nobre. Então, quem era carpinteiro, principalmente quem participou da construção do templo, então houveram vários momentos desse templo. O templo que é o do antes do exílio, quando o povo de Israel vai para o exílio da Babilônia e retoma, tem que novamente restaurar o templo, e ali próximo à época de Jesus, a restauração do templo pelo rei Herodes. Político, um interesse político. Mas todos que participavam da restauração do templo eram considerados com uma dignidade maior dentro do povo de Israel. Mas nessa época, imagina, aqui já Jesus está com seus 30 e poucos anos, já bem próximo ali de terminar sua vida. Nós sabemos, a vida pública dele demorou 3 anos, e a carpintaria já era considerado um trabalho muito miserável, porque ele não fazia coisas novas, trabalhava com os remendos em meio da pobreza de Israel. Mas ele trabalhou. É muito interessante lembrar disso. Jesus caminha 30 anos de vida oculta, significa que ele se envolveu mesmo na vida do seu povo, inclusive no trabalho, e depois por 3 anos é que ele andou, vagueou, pregou, curou. Então ele entende o que é um fardo, ele entende o que é uma responsabilidade, e ainda ele tinha sua mãe para cuidar, viúva, tinha sua mãe para cuidar. Então quando ele proclama para Levi e para Israel, ele está dizendo: não, vocês não podem mais estar debaixo desse fardo. Não podem mais estar. Não é opcional, vocês não podem estar. Estão subjugados demais. Sobre vocês paira um domínio que não deve ser assim. Eu quase ia brincar com o padre Leonel, bem me esquecendo. Hoje eu acordei na madrugada por causa de vocês, vocês atrapalharam minha noite hoje. Desde o Brasil estou entregando esse retiro, para que Deus faça a vontade dele, aponte a direção. Nós tivemos uma conversa antes do retiro, assim que Rodrigo chegou, e direcionamos o retiro todo para a cura interior, para trabalhar essa realidade das nossas feridas interiores. E eu sempre pedindo a Deus: fala comigo, diga o que o Senhor deseja para o povo, o que o Senhor quer que seja falado. Aí ele cisma, essas manias de Deus, cisma de me chamar 4 da manhã. 4 da manhã eu acordei, primeira frase que eu escutei: o meu povo está padecendo um domínio que não é dele. Meu povo, acordei assim. E fui logo para a Sagrada Escritura, para a Bíblia, e Deus me mostrou, daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde ele coloca o dilema do ser humano entre a vida do espírito e a vida da carne. Então esse jugo que pesa sobre nós não é nosso. Nós não podemos ir aceitando, porque às vezes a gente vai aceitando.
Te aceita esse subjugamento, esse domínio. E aqui eu estou dizendo no sentido espiritual, né? Domínio do mal, o domínio do maligno. E não proclamamos essa liberdade que Deus já nos conquistou. E vamos aceitando. E às vezes vamos confundindo. Talvez pela falta de intimidade com Deus, confundimos as realidades do nosso corpo, da mente, e não percebemos que há uma luta espiritual muito grande no nosso meio. E algumas coisas se travam exatamente por isso. Então o convite que Jesus está dizendo é: olha, não presta atenção. Você aí, você que está cansado no corpo, na mente, espiritualmente, deste fardo que está te sobrecarregando, fica atento. Isso não é seu. Isso não te pertence. E você tem que caminhar para essa liberdade, assumindo a liberdade. Porque aqueles que são meus discípulos, que me seguem, este vai provar de mim a mansidão e a humildade que eu sei dar. Então eu vou te acolher, eu vou te abraçar. Falávamos no início da colocação sobre esse amor que envolve. Deus abraça. Deus envolve de tal maneira que vai nos colocando tão aconchegados nele, que a gente vai perceber que jamais poderia ter vivido longe. Aconchegados. Alguém de vocês deixou alguém lá no Brasil que ama muito? Deixamos, todos nós deixamos em um determinado momento, né? Alguém que amamos muito. Mas não é só uma realidade de vocês, é a minha também, de todos nós. Nós deixamos alguém. Não abandonamos, deixamos. Fizemos uma escolha, um caminho. Agora, traga aí a sua memória afetiva o abraço dessas pessoas. Abraço dessas pessoas. E eu vou te convidar a fazer isso, porque eu sinto no meu coração que muitos de vocês precisam desses abraços. Fecha seus olhos um pouquinho, mais uma vez. Traga aqui diante de você essas pessoas tão queridas, tão amadas, que estão distantes nesse momento. Ó Senhor Jesus, o Senhor é Senhor do tempo e do espaço. O Senhor ultrapassa os nossos limites e é capaz de alcançar todos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Hoje, Senhor, nesta manhã, traga aqui para nós o abraço de acolhida e saudade que nós precisamos dar. Alcance essas pessoas nesse momento, as abençoe, as envolva e vá tirando de nós, Senhor, a preocupação, a ansiedade, essa tristeza amargurada no nosso interior. Vem, Senhor, realizando obra nova em nós, para que nós e eles todos sintamos a vossa paz. Cumpra em nós, Senhor, a vossa palavra. Tira de nós este fardo pesado que está sobre nós. Vem, Senhor, na sua mansidão e na sua humildade, nos fazer descansar, e também aqueles que amamos. Bendito sejais, Senhor, pelo seu poder, pela sua bondade, porque o Senhor realiza em nós o seu querer. Amém. E vamos depois rezando mais. Quando nós nos decidimos por Jesus, nós começamos a realizar alguns resgates na nossa história que nós precisamos recolocar na estrutura da nossa vida. Então, seguir Jesus, o seguimento dele é este amor que nos envolve, mas uma construção que nós vamos realizando. E uma construção árdua. É muito interessante porque a vida espiritual, que precisa de todo esse suporte, às vezes nós não percebemos como ela se entrelaça com a nossa vida do corpo e da mente. Então, nós que paramos para estar com o Senhor, vamos experimentando aquilo que lá em Gênesis Adão e Eva experimentavam. O Senhor que caminhava pelo jardim do Éden. Essa intimidade com Deus que vai nos fazendo ter segurança contra toda insegurança. A fé. Essa experiência de Deus gera em nós uma fé tão sólida que, de fato,
todas as realidades ao nosso redor nos contradizendo e apelando para que nós começamos a não acreditar. E lá dentro de nós, a presença de Deus nos fortalecendo, mostrando que aquele é o caminho e não há outro. Quando eu fiz a minha primeira experiência com o Senhor, eu tinha 15 anos de idade. Eu lembro que eu desci a minha paróquia, estava no crisma, muito importante esses momentos da vida da gente, né? Estava no crisma e alguma coisa no meu coração me incomodou. Não foi um anúncio direto ou explícito. Então eu pensei comigo, faltavam 3 meses para acabar o crisma. Eu pensei, gente, se eu não fizer parte de alguma coisa na igreja, eu nunca mais vou voltar aqui. Eu tinha essa certeza, eu tinha essa clareza. Se vincular às vezes no interno da igreja, uma pastoral, um movimento, um grupo, nos ajuda nisso, né? Então eu fui ao Santíssimo. Minha família, uma parte é católica, outra é mais ou menos católica. Então eu fui pro Santíssimo e não sabia rezar. Eu olhei, meu Deus, e esse pensamento: vai acabar o crisma e eu vou sair da igreja. Então eu voltei na minha paróquia, uma paróquia antiga, no interior do Rio de Janeiro, diocese de Campos Goytacazes, muito tradicional. Dei a volta ao Santíssimo e parei à frente de uma imagem da Nossa Senhora de Fátima, belíssima na minha paróquia. Não sabia rezar, mas eu fiquei admirado pela beleza da imagem. Olhava aquela imagem e disse, meu Deus, que imagem linda. Esse artista foi espetacular para compor essa imagem. Lá, veja como Deus fala com a gente não percebe, né? Quando a gente está atrapalhado na vida, né? Essa separação de corpo, mente, a gente não consegue sentir o espírito, acha que aquilo ali é qualquer coisa. Dentro de mim, uma voz: Deus, Ele é um artista que te fez, que fez você, que fez a mim. Que é a pessoa mais criativa? Se você olhar aqui, você pode torcer o pescoço, buscar. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros, e não só fisicamente. Jeito de ser, personalidade, sentimentos totalmente diferentes. Nós nos completamos. O sentido da vida comunitária é maravilhoso por isso. Nós nos completamos sempre. Temos as nossas diferenças, mas aquilo que soma em nós é muito maior sempre. O que falta em mim, o outro tem, e por aí vai. E eu saí com aquela sensação, ainda não tinha dado muita atenção. Isso fez sentido bem muito tempo depois. E fui nas salas da catequese, lá tinha uma secretária. E aí veja, né? Se de um lado Deus nos chama, do outro lado, se a gente não tem um pouco de sensibilidade, a gente afasta. Eu virei para a secretária e falei assim: escuta, 15 anos, hein? Escuta, eu gostaria de ajudar em alguma coisa aqui na igreja. Precisa de ajuda para limpar as salas? Ela foi categórica: aqui não tem lugar para mais ninguém, tá cheio aqui. Disse, meu Deus, que balde de água fria é esse, né? Se Deus está me chamando, se Nossa Senhora está intercedendo, isso daqui é o quê? Não é que está me jogando para longe? O que é isso? O que está acontecendo? Infelizmente, né? Infelizmente, mas acontece. E não aconteceu só há 24 anos atrás, não. Acontece. Quando a gente foi convidado para um grupo de oração, descendo no grupo de oração, a primeira palestra no seminário de vida no Espírito era sobre pecado e salvação. Eu desci as escadas, eu não entendi, a gente não entende, né? Não faz muito sentido no início da caminhada da gente. Não faz muito sentido. Quando eu desci, escutei a palestra, alguma coisa tinha mudado. Eu percebi que alguma coisa tinha mudado, não sabia o que tinha mudado. Mas essa mudança interna que vem, né? Tomando as camadas do nosso ser a tal ponto que a gente entende que não dá mais para ficar sem. Caminhei na igreja, depois de 3 anos, eu entrei no seminário com 18 anos. 18 anos de idade, estava entrando no seminário. A partir dali, eu percebi, a partir dos 15 anos, eu percebi que não dava para ficar sem este amor de Deus e sem o que Deus me propunha, que não era fardo, mas era alívio. Resgate de valores. Muitas vezes na minha vida, falei para vocês, tem 13 anos e 20 anos que eu estou aqui. Muitas vezes na minha vida eu tive que parar. E quando eu fui reitor, eu fazia para eles a experiência que eu fiz comigo.
Padre, eu quero ir embora porque eu acho que eu não tenho que ser padre. Você escutou a voz de Deus? Deus te chamou? Chamou. Tem certeza? Tenho certeza, por isso que eu vim. Então por que você acha que ele deixou de falar com você agora? Segue seu caminho, meu filho. Seu caminho é esse. Às vezes os barulhos, né, do mundo, da vida, nos ensurdece para aquela voz que nos chamou, que nos envolveu e nos amou. Então nós ficamos confusos e a primeira reação nossa é ir para trás. Eu vou deixar isso tudo aqui, isso aqui está muito trabalho. Já perceberam que na igreja é assim? Bom, talvez aqui um pouquinho diferente, mas no Brasil é. No meio de todas as tarefas de uma família, a primeira coisa que eles querem cortar a atividade da igreja. Primeira coisa. Nossa, minha vida está muito cheia de coisa. Primeira coisa que pensa, vou sair da pastoral, vou sair do grupo. Não tenho tempo hoje, tem tanta coisa para fazer, não vou na missa. Primeira coisa. Ó, tá no topo da lista. E não vou dizer que seja maldade, não, mas talvez seja falta de compreensão de que se não tiver aquilo, o resto não vai fazer diferença. O resto perde o sentido. Vai perdendo. E nós vamos ficando desgostosos da vida. E é dureza conviver com gente desgostosa da vida, hein? Mal-humorado, nada tá bom. Você fala bom dia, a pessoa quase te morde daqui, né? Bom dia, nada, nunca tá bom. Mas se você olhar, se nós olharmos para a nossa vida, o que nós construímos, o que nós conquistamos e o que nós temos, já seria mais que suficiente para sermos felizes. Felicidade, ela é um composto muito volátil, porque nós miramos na felicidade e nos apegamos a algumas realidades que só nos geram alegrias momentâneas. Felicidade é muito mais estável. Então nós todos estamos aqui e eu tenho certeza que acima de tudo vocês querem ser felizes, porque todos nós queremos. Todos nós queremos ser felizes. E a vida da graça de Deus é uma vida de felicidade. Só que para os nossos filhos, é mostrar onde está. Papa João Paulo II, assim vou encerrando essa colocação, ele em 82 começou a pensar no problema que estavam as famílias. Ele chama a família como célula da sociedade, porque o que nós vivemos em casa se reproduz depois no convívio social. Então ele faz um sínodo, convida os bispos do mundo inteiro para Roma para conversar sobre as famílias. Quais os problemas das famílias? Topo da lista de todo um documento grosso, inclusive, a família perdeu a sua identidade, não sabe mais para que serve. Então a mãe se esqueceu qual é o seu lugar de mãe. O pai se esqueceu qual é o seu lugar de pai. E os filhos já não sabem mais a quem buscar. Todo mundo batendo cabeça. Todo mundo não tem mais em quem se inspirar. Mas não é culpa só da nossa geração. Nós vimos aí de muitas gerações que também não conseguiam nos inspirar. Esses dias atrás, numa missa da minha paróquia, a paróquia ela é uma parte de mineiros, outra parte de nordestinos. E os nordestinos, eles têm a fama, né, de uma criação mais rígida, mais dura com seus filhos. Tem a fama. Tem muitas exceções, graças a Deus, né? Mas a grande maioria, principalmente o pai, é um rigoroso, porque ele compreende a sua família como aquilo que ele precisa fazer para sobreviver. Então é um amor efetivo e não afetivo. Então o pai vai para a roça 4 da manhã, volta no entardecer e não quer contato muito com seus filhos, que o aborrece por conta do cansaço, falamos sobre isso já. E no final das contas, os filhos crescem mais com medo do que com respeito. Infelizmente isso acontece. Então falava isso na comunidade. Os senhores eu conheço 70 anos, 80 anos, e as lágrimas escorriam. Não é por conta de uma lembrança dolorosa, é por saber que aquilo de fato era verdade, o quanto faz falta. Eu perdi meu pai com 45 anos de idade. Infartou. Eu tinha 17 anos na época. Me lembro como nós recebemos a notícia. Minha avó foi a primeira a receber. Ele tinha saído da nossa região para ir trabalhar em Rondônia.
uma distância longa, principalmente há muito tempo atrás, né? Mais difícil. Faleceu lá. Só que nós ficamos sabendo do falecimento dele 3 dias depois. 3 dias depois chegou a notícia, porque ele foi encontrado morto. Ele não estava morando, né? Tinha primo, mas morava em outra casa. Então, 3 dias depois, o primo deu falta. O que aconteceu com o Joaquim? Foi lá procurar, tinha infartado, estava na cama dele. Então, imagina, né? Às pressas, o primo fez o que tinha que fazer. Tomou, enterrou. E depois tem que avisar todo mundo. Aí imagina, né? O tamanho do vazio da minha avó, da mãe, nosso. E a minha mãe, quando recebeu a notícia, e muito interessante isso, na reação de vocês mães, até no momento de tanta dor, primeira coisa que ela falou: o que vai ser do seu irmão caçula? Não pensou nela. O que vai ser dele? Porque ele vai crescer sem conhecer o pai. Sem conhecer. E é uma ausência que nada e ninguém preenche. Nada e ninguém preenche. Então nós sabemos, né? Perdeu, não importa a nossa idade. A gente pode, eu estou com 42, pode estar com 50, 60. Perdeu a mãe é a perda. Perdeu o pai é a perda. Não é uma coisinha que aconteceu. E não importa se a gente já tem família, não importa se a gente já tem vida, se já construiu tudo que tinha que construir, é a perda, sempre. Sempre. Então eu sei, tenho certeza que muitos de vocês também, quanto faz falta a gente poder... Nossa, eu poderia ter perguntado isso pro meu pai. Eu com 40 anos podia ter perguntado isso para ele. Nossa, eu podia ter tirado essa dúvida. São perdas, são ausências. Mas essa identidade de referência se perde, infelizmente. Então, nós muitas das vezes não recebemos a inspiração. Gostaria de ser pai como meu pai. Gostaria de ser mãe como minha mãe. Talvez tenham sido maus pais, infelizmente. Mas hoje, a nossa sociedade fragmentada e a nossa vida tão conturbada, nós temos que lembrar que o nosso lugar é o nosso lugar. Ninguém pode substituir. Não tem como. É um dado divino, é uma vocação que veio do alto. Então ninguém pode tirar o seu lugar de pai ou de mãe ou de filho, mas esses lugares têm que ser bem definidos. Bem definidos para que nós todos consigamos, nos valores que nós recebemos e que nós sabemos que são bons, eles tenham certeza. É muito interessante porque meu pai era muito contador de história, muito piadista. Então tinha coisa que na sala ele começava a contar, a gente achava estranho, né? E falava assim: pai, isso é mentira, isso não tem de onde se isso é verdade. Aí a gente olhava para a mãe: mãe, é verdade isso? Seu pai não está falando? É, pronto, acabou, morreu o assunto. Ela não quer se comprometer, não é ele que está falando? Mas são papéis bem definidos. Ele é o pai, ela é a mãe, vocês são os filhos. E essa relação não dá para ser confusa, não pode ficar, porque senão nós todos ficamos despedaçados. Todos, não só os filhos, todos nós ficamos despedaçados. Então veja, meu irmão e minha irmã, e eu encerro dizendo o seguinte: nós vivemos num mundo de muita ansiedade. Junto com a depressão, a ansiedade é a doença do século, né? Eu ouso dizer mais, vou dizer que é do milênio, da virada do milênio. E nós às vezes confundimos produzir com se agitar. O ansioso, né? O ansioso, ele precisa se agitar, ele precisa estar fazendo alguma coisa. Pode não ter sentido para ninguém, mas ele precisa estar fazendo alguma coisa. Tem gente ansiosa aqui? Levanta a mão para eu saber. Se denuncia e opa, que maravilha. Quem é um pouquinho, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, então a gente está na reta. O ansioso, ele precisa estar fazendo alguma coisa. Precisa. Porque geram 1000 conflitos interiores. Eu não estou rendendo, eu não estou trabalhando, eu sou vagabundo, vão dizer que eu sou preguiçoso, vão me criticar, vão pensar isso de mim. 1000 coisas aparecem na cabeça. A ansiedade é essa constante agonia por estar ocupado, por fazer alguma coisa. E a impressão de que vai render muito. Mas acontece que se agitar não é produzir. Tanto que o máximo, não é? Tem níveis de ansiedade. O máximo da ansiedade é a paralisação, o pânico.
é a paralisação. A pessoa não consegue fazer mais nada. Mas esse ritmo nós também vamos construindo. E Deus quer hoje, já começou, né? Você está aqui, graças a Deus, mas quer hoje colocar a mão no seu ombro e dizer: epa, vamos parar agora. Vamos mudar essa direção aí. Porque para onde você está indo não vai dar certo. Vamos parar. Eu convido você a respirar. Você percebe quando você respira? A gente não percebe, né? Exercício de respiração para relaxar. Prestar atenção que está respirando, que a gente está vivo. Inspira fundo. Prestar atenção que está vivo. E que a vida é muito mais do que o que nós produzimos. É ainda mais o que Deus nos deu de graça. Amém? Agita quem está do seu lado. Acorda para a vida, meu irmão. Vai cair o celular de novo. Vamos ficar de pé, vamos aí. Dá uma espreguiçada, né? Dá uma espreguiçada legal. Dureza vai ser depois do almoço, que vocês comem bem aqui, né? Graças a Deus. Levanta seus braços e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Traz aí na sua mente quantas maravilhas, quantas bênçãos de Deus, quantas conquistas. Traz à sua mente mais uma vez sua família, cada membro, sua saúde. Louva ao Senhor, bendiga ao Senhor com a gratidão do seu coração. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos nesta manhã por toda a sua misericórdia, bondade, compaixão, pelo amor derramado sobre nós. O Senhor que governa a nossa vida, nos leva à frente com vossa santíssima vontade. Bendito sejais, Senhor, por tudo e cada coisa que o Senhor nos concedeu. E vamos clamar o Espírito Santo de Deus, pedindo que o Espírito Santo, Ele mesmo, gere nova vida em nós. O Espírito de Deus está neste lugar. Se você conhece, canta. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Braços erguidos para clamar: move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com seu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora